Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 14 de agosto de 2025 e o título é Semeie Memórias. Vamos lá. O que realmente importa nessa vida? Os bens adquiridos, a riqueza acumulada ou as histórias que criamos e as memórias que deixamos? Não digo que as conquistas materiais não tenham importância e não devam ser valorizadas, mas o que realmente é valioso é a forma como utilizamos as bênçãos e conquistas que amealhamos ao longo da nossa jornada. Quantas pessoas conhecemos que têm tanto apego à matéria e tanto medo de perder, um pouco que seja, do patrimônio construído, que não usufruem da fortuna edificada? Vivem para juntar e não para compartilhar. Nossas conquistas materiais, quando usadas também para trazer alegria e contribuição, têm seu valor multiplicado. A vida é realmente próspera quando tornamos o nosso mundo melhor, quando semeamos amor no coração dos que nos cercam e de todos que cruzam nosso caminho. Nossa riqueza aumenta cada vez que alguém sorri ao lembrar de nós. Contudo, é um tesouro que não tem como mensurar. Não há dinheiro que possa comprar. A maior herança é aquela construída através de atitudes, exemplos, coragem, bondade e amor. Acredito que a fortuna monetária seja um dos testes mais difíceis em nossas vivências. Há que se ter um forte caráter para não se deixar corromper pela cobiça, ganância, orgulho e vaidade. É a lição sobre escolher ser, muito além do ter. Que há coisas que são passageiras e outras que jamais serão esquecidas. Vivemos tempos em que muitos gastam os dias correndo atrás de ganhos materiais e perdem o bem mais precioso, o tempo. Tempo com seus amores, tempo com seus amigos, tempo construindo histórias significativas e memórias inesquecíveis. Vivem com um olhar no futuro e deixam de usufruir o presente. O presente é uma dádiva e o solo mais fértil para semear a colheita futura. Os doces frutos, a sombra acolhedora e as raízes sólidas que serão um legado de uma jornada de luz e felicidade. Vamos lá. Essa questão a gente tem que ter parcimônia, né? A gente tem que saber dosar as coisas na vida, né? Então, eu entendo assim, outro dia até estava conversando isso com a minha filha, sobre que é lógico que a gente tem que ter responsabilidade, a gente não deve gastar mais do que tem, obviamente, mas a gente não deve se privar de pequenos prazeres, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O que a gente tem é hoje, a gente só tem um presente, né? Tem até um provérbio aí, acho que oriental, que fala, né? Que o futuro já foi, que o passado já foi, o presente é incerto e a gente só tem o hoje, né? Então a gente tem que aproveitar da melhor forma possível esse presente, esse momento, esse agora, que é o que a gente, que é a nossa certeza. Porque a vida da gente pode mudar em questão de minutos, né? Alguma coisa acontece e de repente tudo muda na vida da gente, tanto para melhor quanto para pior, né? Quantas situações a gente vê aí, né? Que podem, de pessoas que a vida dá uma reviravolta de uma hora para outra. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que a gente tem que criar o dia de hoje é o que está construindo o nosso futuro, né? Esse momento agora é o que está construindo o momento seguinte. E quando a gente vive bem o presente, a tendência é de que a gente vai criar um bom futuro e que a gente vá deixar no passado boas memórias, né? Boas recordações, bons sentimentos. Quando a gente vive uma vida, né, assim,
voltada ao bem, uma vida com propósito, uma vida com alegria, em que a gente é contribuição na vida das pessoas do nosso entorno, das pessoas com as quais a gente convive, das pessoas que a gente conhece, a gente acaba construindo tanto um futuro, né, com harmonia, com equilíbrio, quanto memórias boas, né, memórias afetivas, lembranças de momentos alegres, de sentimentos de carinho, de amor, né? Porque as pessoas, quando lembrarem da gente, vão lembrar, né, com um sorriso, vão lembrar de uma forma carinhosa, né, com afeto, criando, né? A gente vai deixar aquele passado aquecidinho, né, quentinho, deixa o coração quentinho quando a gente lembra, né? Que é quando a gente tem certas pessoas que a gente lembra, às vezes, né? Lembra com carinho, lembra de momentos que foram bons, a gente sorri, lembra com felicidade daquelas situações, né? Por exemplo, eu já falei aqui algumas coisas, né? Daquelas lembranças afetivas que a gente tem, né? De casa de vó, de convivência com amigos de infância, com primos, com família, né? Aquelas reuniões de família em que era muita alegria, às vezes tem aquelas confusões, né? Que famílias numerosas, né, são barulhentas, mas a gente guarda aquela memória gostosa, né? Quando lembra, né? Daquele passado que foi construído com uma base boa, né? Com união, com amor, com confiança, e é uma coisa que a gente deve levar, né, sempre. Hoje os tempos são outros, as relações de confiança são um pouco mais até difíceis, né? Porque hoje a gente vê tanta situação, quem é mais velho vai lembrar, né, que os nossos vizinhos eram como se fossem na nossa família, a gente tinha aquela relação de confiança, de um ir frequentar a casa do outro, né? Eram tempos em que às vezes a gente nem trancava as portas. Hoje já é difícil, hoje a gente mal conhece as pessoas que moram ao lado das nossas casas, ou principalmente apartamentos, né? Muitas vezes a gente às vezes só encontra assim no elevador, fala um bom dia, boa tarde, boa noite, e não tem mais aquela relação que a gente tinha de amizade, de confiança, de afeto, né? E a gente foi perdendo isso, né, ao longo do tempo. A vida hoje é muito mais. A gente tem muito mais aparatos tecnológicos, muito mais coisas para facilitarem a nossa vida, né, que acabam que seriam para ajudar, né, para a gente ter tempo para outras coisas, no entanto, parece que cada vez a gente tem menos tempo, com tantas coisas que facilitam a nossa vida, né? Por exemplo, antes você ia preparar uma refeição, era, né, tudo ali feito na hora e levava aquele tempo de preparo e tudo, né, com muito mais afeto também. Hoje a gente tem air fryer, micro-ondas, cafeteira, e é tudo tão muito mais rápido para fazer, mais impressionante como a gente acaba não usando o tempo, né, que deveria sobrar com coisas produtivas para nós e para criar essas memórias com as pessoas que nos rodeiam. Porque o tempo é o bem mais valioso que a gente pode oferecer para alguém. O nosso tempo, a nossa presença. Porque é aí que a gente cria, né, as memórias. Então, e muita gente vive nessa corrida do ouro, né, de querer acumular coisas. Então, às vezes as pessoas colocam aquelas metas e elas vivem com o olho no futuro e não vivem o momento presente, elas não vivem a construção do que elas almejam, né? Então, porque a beleza está também no caminho, né? No trajeto, não só lá no destino. Então, cada coisa que a gente vai construindo, que a gente vai
presenciando é o que vai formando o que que a gente vai construir lá na frente. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando elas conquistam o que elas querem, elas, ao invés de comemorarem, de se sentirem felizes, elas têm uma sensação de decepção, né? Porque elas não aproveitaram, elas olham para trás e viram quantas coisas elas perderam só com o olho ali na frente. Né? Não aproveitaram toda a viagem, não aproveitaram a paisagem, né? Só pensando no destino. E quando a gente aí acaba focando só nisso e perde tempo, né? Qualidade de convívio com a família, né? Com os filhos, acaba nem vendo as evoluções dos filhos, não vendo os filhos crescerem, perdem a afinidade, né? Acabam não estreitando laços e depois lá na frente às vezes reclamam que porque, né, os filhos não gostam, não ficam juntos, não são presentes, porque também não foi criado ali um laço afetivo forte. E isso, né, inevitavelmente vai trazer esses resultados. As coisas a gente vai cultivando, né? As coisas não acontecem assim, num estalar de dedos. As relações a gente vai cultivando. Então, tem que haver a troca, né? Como uma plantinha, você tem que regar todo dia, você tem que estar cuidando, porque senão ela vai murchando. Tem a mesma coisa. Por mais que você fale, poxa, mas estava trabalhando para construir um futuro melhor, mas nem tudo que é valioso o dinheiro pode comprar. Tem coisas, o nosso tempo, o dinheiro não pode comprar, até porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então é por isso que é importante que a gente tenha, que a gente valorize cada minuto que a gente tem aqui, principalmente com as pessoas que a gente ama, né? Então a gente procurar ter uma qualidade ali, né, naqueles momentos. Quando eu falo de criar memórias, é justamente aproveitar o tempo que a gente tem com essas pessoas, fazer daqueles momentos valiosos momentos que vão deixar boas lembranças, né? Então, eu acho que é isso que está faltando um pouco hoje. A gente vê aí muitas famílias desestruturadas que, na verdade, o que falta ali é qualidade, né, de tempo de convivência. Tanto é que na época aí, né, da pandemia lá, quantas famílias começaram a aprender a conviver naquela época, porque às vezes só se via à noite, às vezes o pai trabalha o dia inteiro, quando chega o filho já está dormindo, então não tinha aquela convivência. E ali que foi uma forma de meio compulsória, assim, de aprender a conviver, de aprender a criar esses momentos, a ter que ter criatividade, né, para tornar aquele momento harmonioso, porque não haviam antes os vínculos, né, os laços tão fortes, né, a presença constante. E foi assim até muito positivo para algumas pessoas, né? Então, eu acho muito importante essa questão da gente usar o nosso tempo de uma forma muito positiva e com muita qualidade. E é óbvio que a gente não pode ser irresponsável, né? E pensar em só aproveitar a vida. Mas há momentos que a gente pode se dar, né? E se presente e presentear as pessoas ao nosso redor com, né, um dia diferente, ou sair para um almoço, ou um passeio qualquer, ou às vezes sair com né, chamar uma amiga e tomar um cafezinho, né, coisa mais gostosa que é sentar com um amigo, para uma amiga, tomar um cafezinho, bater papo, botar as coisas em dia, né, falar da vida, compartilhar, né, os acontecimentos da vida, ou
dar um suporte emocional para alguém que está precisando, né? Ajudar, ou mesmo até usar as nossas conquistas em termos financeiros para ajudar também, né? Mesmo que a gente não tenha condições de ajudar muito, mas sempre um pouquinho, surge a oportunidade de a gente contribuir, né? E isso é uma energia excelente que você está jogando para o universo e recebendo muito mais, porque sempre você vai receber de volta a energia da gratidão, que é uma energia criadora muito poderosa, né? Não que a gente faça as coisas esperando, mas isso é um retorno natural. Então, sempre pensar, né, que porque às vezes a gente fala, eu não posso ajudar, eu também não tenho condições, mas às vezes uma bobagem, que às vezes até uma conversa, você sentar e escutar, você está usando o seu tempo de uma forma valiosa. E isso vai trazer frutos muito bons, né? Você está criando um futuro de muita produtividade, de muito amor, de muita afetividade, né? De coisas boas. Você está jogando sementes boas, então a tendência é que você vai colher também. Vai ter uma colheita muito boa. Então, que a gente colhe o que a gente planta, né? Então, se a gente planta coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Por mais que às vezes a gente não entenda o processo, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, uma pessoa tão boa, tá passando, por que ela está passando por tanto, né, sofrimento, por tanta situação? É que às vezes a gente não sabe, né, o que aquele processo vai trazer para aquela pessoa, né? Porque a sementinha também, quando ela é lançada no solo, ela passa, né, pelo isolamento, pela escuridão, por todo aquele processo até que ela brota da terra e aí ela começa, né, a desenvolver e vai virar ali, dependendo da semente, né, um arbusto, uma árvore, vai florescer, vai dar frutos, aí cada um tem ali a sua missão, assim como cada planta tem, né, o seu propósito aqui. Umas dão frutos, outras dão só flores, então cada um vai cumprir o seu propósito, mas às vezes a gente não entende em alguns determinados momentos que justamente algumas dificuldades existem para que a gente vá realmente passando pelo processo de amadurecimento para desabrochar e cumprir aí a nossa missão aqui, né? E ser sombra ou ser alimento, o que seja, né? Como fazendo essa analogia com as plantas. Então, ter realmente atenção, né, com essa questão, lógico, nada contra, a gente, todo mundo precisa viver aqui, nós estamos no mundo material, então a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, querer conquistar as coisas também é algo positivo, né, porque isso move a gente, mas que a gente não fique esperando, jogando expectativas nessas conquistas. A gente vai fazendo o nosso trabalho e vai vivendo o processo, sem porque muitas vezes, às vezes as pessoas falam assim, eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar minha casa. Então ela fica naquele foco de só achar que as coisas só vão ser boas quando ela tiver a casa. E ela perde todo aquele processo de construção, de trabalho, de conquistas e de momentos que ela vai tendo ali no decorrer da construção do projeto dela. E a ansiedade acaba tirando todo aquele sabor, toda a alegria, né, da caminhada. Então é isso que a gente talvez precise pensar mais, de que realmente a gente cuidando mais do nosso presente, do nosso momento agora, do nosso presente, a gente vai estar semeando um futuro muito promissor e muito bom, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.